Capítulo 9. Por que estamos partindo? Tarquin desceu os degraus da cabine. Os cães negros ainda estão aí fora. É difícil viver em uma barca pequena com alguém que você não esteja falando. Segurei a cana do leme com a mão e conduzi a cormorante para o meio do rio. Eu olhei para trás e me dirigi a Fi. Diga ao nosso passageiro que não podemos nos esconder para sempre. Precisamos arriscar se queremos chegar a Valonicos. Os olhos de Fi giraram como globos. Criancice, disse ela. Eu dei de ombros. Ela tinha razão, mas eu não me importava. Não quero falar com ele. Ele me olhava de cara feia, do canto mais distante do cockpit. Posso lhe garantir que o sentimento é recíproco. Ele pôs as botas em cima do banco do cockpit. Fragmentos de lama seca caíram e sujaram o assento. Ele empinou o nariz, desafiando-me a fazer algum comentário. Eu fervilhei de raiva. Em silêncio, ele tinha feito isso de propósito, porque sabia que iria me irritar. Tarquin não tinha aceitado bem receber um balde de água na cabeça. Nós esperamos um dia inteiro, mas os cães negros não voltaram. Eu estava louca para seguir viagem. Cada hora que ficávamos escondidos naquelas árvores, era mais uma hora que meu pai ficava trancado em uma cela. O rio Merrow era a única rota para o nosso destino. Nós simplesmente teríamos de arriscar. Consultando um mapa, concluí que devíamos estar pouco acima da Ponte de Galos. O sol do fim de tarde estava baixo no céu. Se nada desse errado, achava que conseguiríamos chegar à casa do carpinteiro antes de escurecer. A casa era uma taverna de barqueiros, construída bem acima da água sobre palafitas raquíticas. Ela se erguia sozinha como uma grande ave penalta de pântano, pois não havia nenhuma outra construção dali até Galos. Se o cúter tivesse passado por aquele caminho, alguém ali saberia. Em pouco tempo as árvores deram lugar a um pântano plano, e eu fiquei tensa, examinando o horizonte à procura de velas brancas. Não vi nenhuma. Relaxei e soltei a respiração que eu não havia percebido que estava prendendo. Conforme navegávamos, apareceu uma estrutura de madeira, não maior que um ponto. 3 luzes surgiram à vista, uma a uma. Alguém na casa do carpinteiro estava acendendo lanternas. Olhei para Fi. Vou à taverna fazer algumas perguntas. Eu não conseguiria aguentar um segundo de agoniante sem saber onde estavam os victorianos. Eu também vou. Surpreendeu-me ao dizer Tarquin, se é que esse era seu nome verdadeiro. Eu cerrei os dentes. Você não pode. Os cães negros podem estar lá. Ele ficou de pé, bem mais alto que eu. Se digo que desejo ir, eu vou. Você não estaria tentando me dar ordem se soubesse... Se soubesse o quê? Perguntei na esperança de incitá-lo a revelar algo. Ele controlou a emoção até o rosto ficar inerte, como o rio ao amanhecer. Nada. Ele abriu as mãos e as deixou cair soltas. Só que... meu pai é um homem muito influente. Entreguei o leme para Fi e desci para a cabine. Como muitas barcas empregavam um homem-sapo, ninguém iria olhar 2 vezes para ela. Tarquin era outra história. Tudo, de seus modos, a sua cor, identificavam-no como acaiano. E não apenas acaiano, mas um rico e de berço. Eu procurei nos armários da cormorante e juntei uma pilha de roupas velhas que dispus sobre o beliche. Eu não posso vestir isso. Tarquin mexeu no florido que estava em cima da pilha de roupas. Isso é coisa de velha. Isso mesmo. Meus lábios se curvaram nos cantos. Porque você vai vestir-se como uma velha. Não vou, não. Ah, vai sim. Eu gesticulei para as roupas. Você não pode sair mostrando esse brinco estúpido por aí. O véu vai cobrir sua cabeça muito melhor que qualquer outra coisa que temos. Se não gostar, não venha. Dei um sorriso malicioso. Ou venha como estiver, os cães negros vão reconhecê-lo imediatamente. Ah, então você quer que eu seja morto? Eu dei de ombros. Isso faria com que você parasse de me perturbar. Uma coisa a menos para esquentar a minha cabeça. Ele examinou os cachos crespos que caíam pelas suas costas. Eu não vejo como isso poderia melhorar as coisas. Eu garanto que, com esse cabelo, sua cabeça está horrível com ou sem mim dentro dela. Fiquei boquiaberta, mas segurei uma resposta sarcástica à altura do insulto. Fazê-lo se vestir como uma velha era uma pequena vingança, mas eficiente.
Ele pegou o vestido, o chale e o véu e abaixou a cabeça para entrar na cabine da frente. Eu vesti minha capa de chuva e botei um gorro de tricô para cobrir a maior parte do meu cabelo. Sua cor e textura eram diferentes, o suficiente para serem lembradas. Essa era a última coisa que eu queria. Fi conduziu a cormorante a um ponto de atracagem vazio. A julgar pelos barcos, o público era, em sua maioria, de frequentadores da área. Barcos a remos compridos e curvos dividiam o espaço com botes menores. A única barca tinha uma bandeira tremulando em seu mastro. Um barril de vinho coroado com 3 estrelas, que imediatamente reconheci como o selo dos Bollards. Olhei desconfiada para ele e eu desembarquei na doca. Esse não é um disfarce muito bom. A voz de Tarquin veio das profundezas do véu florido. Quantas velhas com mais de 1,80 m provavelmente veremos circulando pelas terras dos rios? Acho que tantas quanto garotos de 18 anos com caras de acaianos. Ele se irritou e me deu um olhar rude. Eu tinha de admitir que ele dava uma velha bizarramente engraçada, com a saia farfalhando em torno das botas. Quando seguimos pelas docas, passamos por uma dupla de pescadores. Eles cheiravam a suor e a lama pungente do rio grudada em suas botas de pesca, que chegavam até a coxa. Tarquin franziu o nariz. Por que tudo em Quintessa tem de ser tão sujo? Olhei de soslaio para ele com desprezo. Sem dúvida, ele iria achar a cidade de Quintessa mais de seu agrado. A maior parte das riquezas estava concentrada ao longo da costa, onde empresas de navegação de carga controlavam impérios comerciais. A Companhia Bollard, por exemplo, tinha toda uma frota de brigs, navios de 3 mastros e barcas. Era impossível que ele visse isso com desdém. Por outro lado, eu desconfiava que Tarquin estivesse melhor conosco. Era bem sabido nessas partes que, além de produtos, os Bollards negociavam informações. Provavelmente, a essa altura, eles teriam arrancado dele seu segredo e o vendido pela melhor oferta. Tarquin puxou seu chale. Pare de se mexer! Chiei. Começamos a subir a escada para a taverna. Fi nos seguia e deixava uma trilha de pegadas molhadas. Se tivermos de fazer outro embuste, da próxima vez, quero um disfarce melhor, disse ele. Isso não é um embuste. Meu avô certa vez se passou por um inspetor de docas e contrabandeou todo um carregamento de uísque para Antiporos, bem debaixo do nariz da margravina. Isso foi um embuste. Silêncio! Fi deu um olhar sério para nós dois. Quando terminamos de subir a escada, eu abri a porta da tela. O bar estava cheio de pescadores e marinheiros, dos quais apenas alguns ergueram os olhos para perceber nossa chegada. Uma garçonete com um avental coberto de manchas âmbar fazia um círculo no chão, acendendo velas com uma vela fina e comprida. Cada mesa tinha uma toalha xadrez impermeabilizada, como a de nossa cabine. Deixei que a porta batesse ao se fechar às nossas costas. Puxei mais para baixo meu gorro de tricô por cima do cabelo e inspecionei os presentes. Meu pai nunca tinha problema para começar uma conversa com homens em bares, mas ele conhecia praticamente todo mundo nas terras dos rios. Não havia ninguém ali que eu conhecesse. Talvez eu pudesse perguntar a uma garçonete se os cães negros tinham passado por ali. Um homem abriu caminho até o bar, me empurrando. Levei as mãos aos bolsos, pois não há nada que batedores de carteira gostem mais do que uma taverna lotada. Tarquin apenas ficou ali parado, o que não me surpreendeu, pois ele não tinha nenhum bom senso. Alguém me segurou, circundando meu braço com uma pegada de ferro. Eu levei um susto. Pelo canto do olho vislumbrei um cabelo comprido e uma barba. Ele cheirava a fumaça de madeira e sabão, e a algo estrangeiro. É melhor você vir comigo, disse ele baixinho ao meu ouvido. E se eu não for? Meus nervos estavam tensos como uma linha com um peixe. O cano de uma pistola se afundou na parte de baixo das minhas costas. Para fora! A barba dele fez cócegas em meu rosto. Para a varanda em silêncio. Fiz o que ele me pediu na esperança de que Tarquin não estivesse prestes a escolher esse momento para dizer alguma coisa idiota. Aí eu percebi que um segundo homem o segurava pelo chale e o conduzia para fora também. Ninguém no bar percebeu o nosso aperto. Entre o casaco do meu captor e o meu, a pistola estava escondida de vista. Para todas as outras pessoas, devia apenas parecer que nós 4 simplesmente tínhamos nos encontrado e saído juntos para a varanda. Quando a porta rangeu e se fechou às nossas costas, eu fiquei aliviada ao ver que ela tinha uma tela. Com certeza os cães negros não iriam nos assassinar bem à vista de todos no bar. O homem barbado dirigiu os lábios ao ouvido de Tarquin. Escute, filho. Não sei o que você está fazendo aqui, especialmente vestido desse jeito. Mas é melhor tomar cuidado. Puxei o braço e me soltei de sua mão. Em seguida me virei e tive o primeiro vislumbre de seu rosto. Oh! Toda a disposição que eu tinha de lutar se esvaiu.
Sua capa era de um vermelho tão escuro que quase parecia preta. Como Tarquin, ele usava uma joia na orelha. Suas roupas estavam cortadas como as de um barqueiro, mas eram de tecido mais fino, trajes de um homem rico, tentando esconder quem é. Mas seu cabelo negro e seus olhos azuis o entregavam. Antidorus Peregrini, o revolucionário acaiano exilado. Ai, controle seu homem-sapo! Outro homem passou com dificuldade pela porta com o fio prendendo seu braço. Nós estamos bem, disse eu a ela. E então soltou o homem. Não vou contar aos cães negros quem são vocês. Disse Lord Peregrini para Tarquin. Eu não gostava de seu pai, mas os Teucianos são piores. Não concordo com o assassinato de crianças. Tarquin puxou o véu para trás. Eu não sei do que eu estou falando? Claro que não. Ele olhou para mim. É caro, não é? Perdoe-me pelas armas. Eu tinha de garantir que você viesse rapidamente e em silêncio. Nós não temos problemas com a família Oresteia. Acho que devemos a vocês por nos manter abastecidos nesses últimos anos. Suas palavras me lembraram. Ah, não acredito que me esqueci dos mosquetes. Eu me apressei a explicar. Eles foram confiscados pelo mestre da Bahia, em Pontal de Éspera. É uma bela confusão, eu juro, meu pai vai recompensá-los. Ele ergueu a mão. Não importa, você agora tem coisas mais urgentes com que se preocupar. Dirk Melanos esteve nesta mesma taverna ontem. Tarquin interrompeu. Eu sei quem você é, meu pai costumava falar muito de você. Peregrine sorriu. Duvido que de alguma forma positiva. Não era, mas ele respeitava como adversário. Eu lembro que você jantou à nossa mesa 1 ou 2 vezes quando eu era pequeno. Você é Antidorus Peregrini. Você provavelmente não vai acreditar em mim, mas eu lamentei a morte dele. O rosto barbado teve um lampejo de emoção e de amariá. Sem pensar, estendi a mão para tocar a manga de Tarquin. Ele se recusou a me olhar nos olhos, engolindo em seco de um jeito culpado. Ele pareceu chocado ao ouvir que seu pai estava morto. Na verdade, mais que qualquer outra coisa, pareceu ofendido. Perplexa com a reação, deixei sua mão cair. Lord Peregrini prosseguiu. Soube que todo mundo foi morto no golpe. Imagino que haja uma grande história para explicar como você veio parar aqui em Quintessa. Ah, sim, disse Tarquin, e isso foi tudo. Lord Peregrini deu a ele um aceno respeitoso com a cabeça, reconhecendo que ele não iria ouvir a história. Mas como você o reconheceu? Perguntei. Lord Peregrini gesticulou para a saia curta demais de Tarquin. O capuz esconde seu rosto, mas eu me pergunto por que vocês não tornaram mais cuidado com essas botas. Ele ergueu a sobrancelha. Botões de ouro? A marca do leão da montanha? Consternada, olhei fixamente para as botas. Ele estava falando em ouro de verdade. Eu imaginei que os botões fossem de latão. Eu me xinguei por não ter jogado aquelas botas na água junto quando tive a chance. Lord Peregrini prosseguiu. Quando percebi quem você era, soube que precisava alertá-lo. Melanos distribuiu prata para toda a taverna, contando histórias em voz alta sobre a barca que estava buscando. Ele ergueu as sobrancelhas. Parece que ela os despistou em Pontal de Éspera. Mas ele deixou mais que moedas para trás. Aquele homem no fim do bar. Ele segurou meu braço antes que eu pudesse me virar. Não olhe, chiou ele. Apenas uma coisa. Ele é perigoso. Todo homem daquela tripulação é. Nas escaramuças de 88, o Capitão Melanos fez um nome para si como corsário. Isso é bem verdade. Mas aí ele se tornou pirata. Sua tripulação afundou 50 navios e matou 50 homens. E matou centenas de homens. Preste atenção em minhas palavras. Eles não velejam com Teucianos. Eles viajam para si mesmos. Se ele tinha corsário, o Capitão Melanos antigamente deveria ter uma carta de corso. Assim como eu, estremeci com uma sensação engraçada de desconforto. De que lado você está? Perguntei. Do velho Emparca ou dos Teucianos? Nenhum deles, disse Lord Peregrini. Os dias da monarquia absoluta estão no passado. Queremos que a Caia seja uma república, com o Senado eleito pelo povo. Mas eu não comemoro esse banho de sangue. Pessoas que eu... Ele curvou a cabeça. Pessoas que eu conhecia estão mortas. Os olhos de Tarquin brilharam de raiva. Como pode dizer isso quando você estava agitando as pessoas? Achou que não haveria sangue na revolução? O músculo de sua bochecha se retorceu. Não entendo como você pode ser um traidor de sua própria classe. Filho, minha posição como Lorde me fornece poder. Lord Peregrini pôs a mão no ombro de Tarquin. O poder é uma coisa sensível. Você pode usá-lo para esmagar aqueles que não o têm, ou para erguê-los. É uma escolha.
Acredito ser minha responsabilidade usar a voz que me foi dada. Tarquin agitou o ombro para remover a mão do homem. Apenas pense nisso. Prosseguiu Lord Peregrine sem se ofender. As pessoas comuns de Acaia são como formigas para conto teuciniano, para serem pisoteadas sob o salto de sua bota. As coisas não precisavam ser assim. Enquanto Tarquin olhava fixamente para o rio que escurecia, de mãos no bolso, eu vi um movimento em sua garganta. Eu não sabia dizer o que ele estava pensando, porque seu rosto estava meticulosamente inexpressivo. Eu me virei para Lord Peregrine. Onde está o Victorianos agora? Em algum lugar entre aqui e a ponte, espero. Soube que eles pensam em descer o rio amanhã. A casa do carpinteiro era o último ponto de parada antes de Galos. A ponte levadiça ali era baixa demais para os barcos, como victorianos, e os homens que trabalhavam para erguê-la deviam ter ido passar a noite em suas casas. Onde quer que eles estivessem, os cães negros estavam presos até de manhã. Preciso ir, disse Lord Peregrine. Que a corrente vos leve, senhorita Oresteia, como dizem aqui nas terras dos rios. Dê minhas lembranças a Nick. Ele fez uma pequena mesura para Tarquin. Vossa Excelência. Eu congelei, incapaz de respirar. Tarquin se resetou e seus olhos queimaram em direção a mim. Ela não sabia, disse uma voz abafada. Lord Peregrine fez uma careta. Minhas desculpas. Ele nos deu uma pequena saudação, empurrou a porta com o ombro e entrou. Eu observei sua capa escura rodopiar ao seu redor enquanto ele passava pela multidão e saía por uma das portas dos fundos. Você não chamava um mensageiro de Vossa Excelência, mesmo que seja filho de um nobre. Minha mente girou, zunindo de desconfiança, e com uma sensação crescente de medo. O homem no fim do bar se virou. Era um homem grande e careca, com braços 2 vezes maiores que as minhas coxas. Suas luvas de couro estavam arranhadas, e havia uma tatuagem azul rabiscada na pele de sua cabeça, com o cabelo começando a crescer. O volume chamativo embaixo de sua jaqueta me levou a crer que ele tinha uma faca presa às costas. Eu posso explicar, começou Tarquin. Eu levantei a mão. Aqui não, resmunguei. Vá direto para a porta, mantenha a cabeça baixa. Nós quase conseguimos sair. O homem careca flexionou os músculos e se afastou do bar. Enquanto abria caminho pela multidão, ele enfiou uma das mãos no casaco. Tarquin, eu não sabia mais como chamá-lo, arregaçou as mangas do vestido. Toda a intenção de ser uma velha tinha saído pela janela. Se eu tivesse uma espada... Bom, não temos uma espada. Melhor para nós, eu suspeitava. Sua confiança provavelmente superava em muito sua verdadeira habilidade com uma lâmina. Os lábios de Fizz se curvaram para trás, mostrando dentes pequenos e pontudos. O homem tatuado assoviou um sinal e um segundo e o terceiro homem se destacaram na multidão e partiram como flechas em nossa direção. Eu não sabia se eles eram parte da tripulação dos cães negros ou se eram apenas corajosos homens dos rios, atraídos pela promessa de dinheiro. Mas os Oresteias também são corajosos. Com um chute, derrubei uma mesa e interrompi seu caminho. Canecas vazias atingiram o chão, fazendo muito barulho, e uma vela caiu de lado, onde as chamas imediatamente começaram a lamber a toalha da mesa xadrez. Fogo! Alguém gritou. O homem tatuado avançou em direção a nós e eu peguei uma cadeira e atirei nele com toda a força possível. Ela bateu em sua cabeça. Urrando como um touro enfurecido, ele esbarrou em uma mesa de pescadores e derrubou as peças de seu jogo no chão. O maior dos pescadores pulou de pé com a sua barriga protuberante por baixo de um suéter de lã e disse a ele exatamente o que pensava. O homem tatuado o empurrou para o lado, o que fez com que seus amigos se levantassem cambaleantes, com gritos de protesto. Enquanto isso, as chamas tinham saltado para uma segunda mesa. A garçonete gritou. Tarquin entrou entre mim e nossos perseguidores, mas eu peguei a gola de seu vestido e o puxei em direção à porta. Descemos ruidosamente as escadas. Fizz chegou primeiro, saltando 3 degraus de cada vez. Pernas de sapo são uma vantagem quando você está com pressa. Fizz, solte as amarras! Gritei. Ela soltou os cabos de atracagem e a cormorante flutuou de lado para longe do cais. Temos de pular do pier! Exclamei e dei um grande salto. Uma água azul escura passou por baixo de mim. Atingi o convés correndo e fui direto até o mastro. Sem a vela era impossível navegar. Pelo canto do olho vi Tarquin saltar a bordo. Com a respiração arquejante na garganta, eu cacei a driça. A vela negra se ergueu em espasmos convulsivos até que finalmente se encaixou no lugar. Uma pistola disparou. Lascas explodiram da borda de madeira da cormorante. A pintura! Gritei. Tarquin girou no convés. A pintura? Sério?
Mas a pintura logo era a menor de minhas preocupações. O homem com tatuagem saltou o vão e aterrissou no convés. Ele deu um olhar malicioso e expôs 2 dentes faltando. Olá, amor. Ele segurava uma faca grande e suja. Eu saquei minha própria faca. Ela parecia um brinquedo de criança ao lado da dele. Havia um par de remos guardados ao lado da parede da cabine. Tarquin pegou um deles e o segurou como uma lança. Ele me empurrou com força para trás de si. Para trás! O homem tatuado estreitou os olhos e se lançou em sua direção com a faca. Tarquin o atingiu com a extremidade rombuda do remo, desviando do golpe com facilidade. O homem tornou a atacar. Tarquin avançou correndo, movendo-se tão depressa que era quase um borrão. Madeira atingiu carne quando ele acertou o homem na cabeça. Ele gritou e caiu na água. Percebi que estava de boca aberta e rapidamente a fechei. Você é bom! Tarquin sorriu. Então ele escorregou em um pedaço molhado do convés e eu senti menos confiança nele. Ele recobrou o equilíbrio. Eu sou um Imparca de Acaia, disse ele se aprumando. Você acha que eu não seria bom? Capítulo 10. Ele largou ruidosamente o remo. Você já sabia, eu posso muito bem admitir isso. Eu me virei e caminhei pelo convés, trêmula de raiva. Sua traição era como uma pedra dura sobre meu peito. Como ele podia não ter me contado algo tão importante? Isso mudava tudo. Tarquin me seguiu. Eu disse que sou o Imparca de Acaia. Eu ouvi. Confie no leme, a cormorante deslizava rio abaixo e pegava velocidade. Uma névoa tinha começado a se aproximar e as manchas molhadas da primeira chuva pontilhavam no convés. Segurando o stay dianteiro, eu me debrucei para fora para examinar a margem do rio. O perigo pairava sobre nós como as nuvens baixas e úmidas. Nós precisávamos encontrar um lugar onde nos esconder. O que impressionaria você? Depois de tirar o véu florido, Tarquin começou a desabotoar o vestido. Imagino que seja impossível. Imagino que seja necessário um conhecimento enciclopédico sobre peixes ou sobre cordas. Pelo menos agora eu entendia porque os cães negros queriam matar meu passageiro. Eu não podia dizer que os condenava. Eu me virei para encará-lo. Sua camisa molhada de suor estava grudada em seus ombros. O traje descartado estava em uma pilha a seus pés, e a joia vermelha brilhava em sua orelha esquerda. Isso indica que eu sou membro de uma grande casa caiana, dissera ele. Tudo finalmente se encaixava. Seu jeito formal de falar, sua arrogância e, mais importante, o desejo dos teucinianos para tirá-lo do caminho. Olhe, qualquer que seja o seu nome, comecei. Uma gota de chuva rolou por sua testa. Marcos. Meu nome é Marcos. Ele esfregou a ponta do nariz. Eu sou... Ou melhor, eu era o segundo filho do Imparca. Disse ele com um tom estranho na voz. Eu nunca deveria herdar o trono, mas... Agora? Espere! O segundo filho? Então por quê? Fui invadida pelo horror e me detive imediatamente, tremendo sua resposta. Sua voz vacilou. O homem que matou Lucas, meu irmão, foi o capitão de nossa guarda. Os teucinianos devem tê-lo subornado. O próprio Conto matou meu pai. Disse ele em um sussurro rouco. Cortou sua garganta em nossos aposentos pessoais. Foi quando eu fugi. Ele me lançou um olhar com as pupilas brilhando. Imagino que você vai me chamar de covarde por isso. Eu devia ter dito que sentia sua perda. Era a coisa mais educada a se fazer, mas minha raiva por ele bloqueou minha garganta e impediu a saída das palavras. Meu pai, o Imparca, não era um tolo. Prosseguiu ele com uma voz rouca. Eu sabia que as pessoas estavam agitadas. Ele estava se preparando para uma revolução. Por isso chamou seu próprio homem das sombras pessoal, Cleandros, e o instruiu a encantar 4 caixotes. Quando a tampa fora fechada, a pessoa em seu interior entraria em sono profundo. Por que você está me contando isso? Porque você deve saber. Eu engoli em seco. Ele dizia isso agora. Agora, quando isso não significava nada. Depois de mentir, mentir e mentir ainda mais. No caso de um ataque ao palácio, continuou. Cada caixote deveria ser enviado em uma direção diferente, mas... Sua voz vacilou. Ele nunca esperava que o ataque viesse de alguém da nossa própria família. Os únicos que conseguiram chegar às caixas fomos eu e... Ele hesitou. E minha mãe. Ela devia ser enviada para Antiporos para tentar convencer a Magravina a lhe dar asilo. A Mariá? Eu disse em voz alta, lembrando.
Era de quem Lord Peregrine estava falando? Sua mãe? Ele fungou. Ele nunca deveria ter falado dela com tamanha familiaridade. Por que, em nome dos deuses, você não contou a ele que ela está viva? Perguntei. Você não acha que esse é um detalhe que ele podia querer ouvir? Eu dei as costas para o Emparca de Acaia e saí pelo convés. Eu ouvi suas botas atrás de mim. Eu não confio em Antidorus Peregrine. Fi piscou, os olhos amarelos quando chegamos ao cockpit. Ela fez uma mesura quase até o chão. Excelência! Pare com isso, eu disse a ela, enquanto subia pela escotilha. Ele não merecia isso, ele não tinha conquistado isso. Tarquin, ou Marcos, ou quem quer que ele fosse, me seguiu até a cabine mal iluminada, abaixando a cabeça para evitar o teto. Então, acabei de dizer a você que eu sou Emparca de um maldito país inteiro, você não vai dizer nada? Gotas de chuva formavam uma névoa reluzente em seu cabelo preto. Abri o armário e peguei a capa de chuva do meu pai. Aqui, disse mal-humorado, jogando para ele. Ele a pegou. Você está encarando isso com muita calma. Não estou, não. Meu tom de voz era uniforme. Estou furiosa. Eu sabia que você estava mentindo sobre ser um mensageiro, mas isso... Engoli um nó doloroso em minha garganta. Isso é um segredo grande demais para ser guardado de mim. Você por acaso chegou a pensar em minha vida? Perguntei. Ou na vida de Fi? Nós merecíamos saber quanto perigo corremos. E é muito perigo. Uma ruga surgiu entre suas sobrancelhas. Você... sabia que eu estava mentindo? Um mensageiro de verdade teria mais traquejo, estaria acostumado a viagens difíceis. Eu fiz uma pausa com a mão na porta do armário. Você age... bem, de um jeito mimado. É isso que você realmente pensa de mim? Perguntou ele em voz baixa. Eu vesti minha jaqueta. Por que tudo é tão sujo? Imitei-o. Por que há tantos insetos nas terras dos rios? Estou entediado. Está bem. Você explicou o que queria dizer. Disse ele com dificuldade, com o rosto enrubescendo. Só... pare de usar essa voz. Eu bati a porta do armário. Eu nunca pedi para me envolver nisso. O homem que me deu essa caixa mentiu para mim. E depois você mentiu para mim. Minha família tem propriedade em Castéria, disse ele. Quando chegarmos lá, posso pagar a você ouro, prata, o que você quiser em compensação pelo perigo extra. Eu olhei fixamente para ele. Você deve mesmo ser burro. Nós não vamos para Castéria. Marcos se aprumou em toda a sua altura e a cabeça bateu no teto. Ai, sem dúvida. Agora você sabe a verdade sobre quem eu sou. Você pode ver que isso é importante. Eu só via tudo aquilo com que eu me importava arder em chamas. Levá-lo a Castéria significaria romper meu contrato, brincar com a vida de meu pai. E por quê? Por Acaia? Não, não era nem meu país. Por ele? Ele tinha chamado minha barca de pedaço de lixo, tentado me beijar sem minha permissão e, para piorar ainda mais as coisas, ele havia me enganado. Tudo o que eu vejo são mais segredos. Eu sacudi a cabeça. Mais mentiras. Ancoramos em um lago pantanoso perto do rio principal e abaixamos o mastro para esconder melhor a cormorante de olhos curiosos. Pela aparência do céu, o clima ainda iria ficar pior antes de melhorar. No escuro, Fi e eu pusemos a cobertura encerada sobre a vela para protegê-la da chuva. Marcos se aproximou de um dos lados do mastro. Eu e Fi podemos fazer isso sozinhas. Eu o afastei do caminho com o cotovelo. Vossa Senhoria não iria querer ficar com as mãos sujas? Na verdade, não é assim que você se dirige ao Emparca, disse ele. Eu o ignorei, até que ele desistiu e se afastou. Fi ajustou o encerado e me lançou um olhar de reprovação. O quê? Eu puxei as amarrações para baixo com mais força do que o necessário. Eu esperava que você, pelo menos, estivesse do meu lado. Sem lados. Ela apontou com a cabeça para as costas de Marcos. Ele estava parado sozinho com as mãos no bolso, vendo a chuva cair sobre o pequeno lago. Triste, disse ela, com delicadeza. Se ele quisesse que eu me sentisse mal por ele, retruquei. Ele devia ter me contado a verdade. Levantei o capuz da minha capa de chuva e fui até a popa. Lord Peregrine dissera que os cães negros estavam em algum lugar entre nós e a ponte. O Victorianos estava vasculhando as terras dos rios à procura da Cormorante, mas nós não sabíamos praticamente nada sobre ele, e nem sabia qual é a aparência de Direk Melanos, ou o tamanho de sua tripulação. Talvez um bote igual a centenas de outros botes naquela região eu pudesse me aproximar o bastante para descobrir alguma coisa. Pelo menos eu poderia saber onde eles estavam ancorados.
Uma chuva leve caía ao meu redor, retinindo na superfície do lago. Uma poça estava começando a se acumular na quilha do bote. Eu desamarrei a corda, entrei e comecei a remar. O bote deu um solavanco e eu quase caí no banco. Olhei para cima e vi a corda bem esticada. Marcos estava parado com uma bota sobre a popa e em uma das mãos ele segurava uma lanterna e na outra a corda. Aonde você pensa que vai? Eu apertei os remos. Explorar a frente. Sozinha? Ele enrolou a corda na mão, impedindo que o barco se movesse. Você tem alguma ideia do perigo? Eu olhei para ele. Não preciso de sua ajuda, Sua Majestade. Está errado também, murmurou ele. O capuz da capa de chuva revelava apenas sua silhueta, mas o queixo tinha uma expressão resoluta. Estou tentando ser um cavalheiro. Você me deixe fazer isso, por favor. Para que me serve um cavalheiro? Eu bati na faca em minha cintura. Eu posso cuidar de mim mesma. É mesmo? Ele caiu no interior do bote e o balançou. O que você vai fazer? Começar outra briga de bar? Eu apertei as mãos em torno do remo. Eu apertei as mãos em torno dos remos. Ele era a última pessoa cuja companhia eu queria, mas não podia expulsá-lo. Ele era mais forte que eu. Essa parte não era mentira. Apague essa luz! Ordenei, levantando a voz acima do ranger dos remos. O bote deslizou para fora do lago, para o rio. Sem a lanterna, meus olhos se ajustaram no escuro. Nuvens cobriam a lua e a superfície da água estava lisa como uma lâmina de vidro, exceto pelas gotas de chuva. Remei 2 vezes com um remo deste bordo para apontar a proa em direção a Galos. Marcos sentou-se à frente, tamborilando os dedos no banco. A parte que não consigo entender, disse ele, é qual o jogo da Margravina. Suor molhou meu pescoço. O que você quer dizer com isso? Bom, por que mandar você? Ele me sentiu parar de remar e deu um suspiro. Pelas bolas de chanto. Você pode continuar? Isso não é um insulto, só quis dizer que a Margravina podia facilmente ter ordenado ao comandante que me levasse pessoalmente a Valonicos. Mas ela claramente tinha outras prioridades. Eu não presumo saber... Ofeguei. O que a Margravina está pensando? Porque, obviamente, eu nunca a conheci. Eu não entendia como ele podia pensar em política quando, a qualquer minuto, nós poderíamos nos deparar com cães negros. Ele se remexeu de um jeito estranho no assento. Você a conheceu? Revirei os olhos. Claro que sim. Como ela é? Os lábios de Marcos se retorceram, como um morcego velho. Eu resfoleguei e trocamos um olhar quase amistoso. O que eu não entendo é como ela sabia que você estava na caixa. Eu disse. Ele deu de ombros. Seus espiões, provavelmente. Ela tem espiões em Acaia? Ele balançou a mão. Todo mundo tem espiões. Acho que ela está jogando os 2 lados contra o meio, disse ele pensativo. Provavelmente ela quer ver se Conto é mais favorável a ela como emparca do que meu pai era, para que ela possa decidir qual a reivindicação apoiar. Ele cuspiu para fora do barco. Vamos ver o que ela vai achar de lidar com ele. Eu não desejo que ela seja feliz nisso. Remei sem falar por vários minutos, aquietada pelo ritmo dos remos. Uma nuvem cobriu a lua, tornando-a mais difícil de ver da linha da margem. Lord Peregrine disse que tinha uma dívida com seu pai. Marcos hesitou. Por lhes levar suprimentos. Ele estava falando em contrabando, não é? Eu me encolhi, mas achei que podia muito bem admitir. Sim. Ele ficou quieto por um instante. Então você tem levado armas para rebeldes? Você nunca parou para se perguntar o que ele iria fazer com elas? Ele é um filósofo, não um guerreiro. Eu me concentrei nos remos quando fui perfurada por seu olhar calcinante, de reprovação. Não ajudou. Talvez ele só queria se defender. Eu não acredito que você seja tão ingênua, disse ele com delicadeza. Palavras também podem ser armas. Você está apoiando um revolucionário perigoso. Não cabe a mim me preocupar com o motivo pelo qual ele quer uns mosquetes. Quando transportamos uma carga, é só um trabalho. Menti. Mais nada. Vocês são simpatizantes. Ele era mais esperto do que eu acreditava. É por isso que você e seu pai estavam contrabandeando os mosquetes? Ele parecia mais melancólico do que raivoso. Você odeia tudo o que eu represento? Não odeio, exatamente. Fiz uma pausa. A água pingava das extremidades das pás do remo. Lord Peregrine foi exilado de Acaia por escrever um livro sobre direitos de pessoas como eu. Seria assim tão estranho se eu simpatizasse? Estava escuro demais para ler sua expressão. Se tivesse sido o Antidoros Peregrine que tivesse matado minha família em vez de Conto Teuciniano, eu me pergunto se você ainda estaria aqui sentada dizendo isso.
Fui tomada por uma desconfortável onda de choque. A verdade é que eu nunca tinha pensado muito nas consequências daqueles mosquetes. Eu ainda acreditava que Marcos estava errado sobre o Lord Peregrine, mas ele tinha razão sobre as armas. Se pessoas viessem a ser feridas por elas, a culpa seria parcialmente minha. Nós estávamos chegando à Ponte de Galos. Eu levei um dedo ao lábio para pedir silêncio. O cúter Victorianos assomava acima das docas, com suas velas enroladas contrastando completamente brancas com o céu escuro. O frio chuvoso penetrou em meus ossos. Galos Mal era uma cidade. Era apenas um agrupamento de casas em torno da ponte. O cais estava deserto. Todos os barcos estavam cobertos com lonas enceradas para impedir a passagem da água da chuva. Uma lanterna solitária balançava embaixo dos beirais do telhado do barraco do inspetor das docas. Em silêncio, remi para mais perto. Nada disso era culpa do Victorianos. Na verdade, ele era uma beleza, com linhas delicadas e graciosas. Quando passamos por baixo de sua proa, pude ver que ele tinha o casco trincado como a cormorante, com tábuas curvas, superpostas. Seus grupés assomavam acima de minha cabeça, muito maior do que parecia a distância. Se atrás de mim ficassem aliadas de ponta a ponta, talvez tivéssemos o mesmo comprimento daquele grupés. Um facho de luz de candeeiro jorrava por uma vigia perto da popa. Ela tremeluzia, desaparecia completamente e em seguida explodia de volta à vida. Havia homens. Percebi caminhando de um lado para o outro em uma das cabines dos Victorianos. O que me interessava era que a janela estava aberta e por ela eu podia ouvir o sobe e desce de vozes. Eu me virei para Marcos. Eu pagaria um talento de prata para ouvir o que eles estão dizendo. Nós flutuamos na sombra das docas. Eu me ergui parcialmente e espiei os outros barcos no casco escuro do cúter. Marcos me puxou para baixo. Se você acha que vai sair daí, dançando pelas docas direto para as mãos deles, eu não vou permitir. Não nas docas, sussurrei. Por baixo delas. Isso não vai ser nojento? Muito. Como sanguessugas, lodos e enguias? E aranhas, eu disse. Ele me surpreendeu ao remover a capa de chuva. Está bem, então. Eu vou com você. Enquanto desamarrava as botas, ele sorriu para mim. Alguém precisa impedir que você faça alguma coisa perigosa e estúpida. Seu sorriso passou por mim como um raio. Eu não estava esperando. Será que eu havia jogado justamente? Sem dúvidas, por ter crescido na corte do Emparca, ele deve ter aprendido a esconder seus sentimentos. Talvez a arrogância fosse uma máscara atrás da qual ele se ocultasse. Amarrei bem o barco a um pilar. Tirei os sapatos e o suéter e coloquei-os amontoados sobre o assento, coberto pela capa de chuva. Depois, abracei a pilastra e subi sobre ela. Atrás de mim, o bote balançou. Minhas pernas envolveram a coluna coberta de sujeira. Era como disse Marcos. Nojento. Não há nada mais escorregadio que uma estaca de madeira que está há 20 anos na água, e eu já tinha visto aranhas do tamanho de minha mão embaixo das docas. Eu me deparei e desci em silêncio para a água. Aos poucos tateando com a mão à frente da outra, seguimos nosso caminho pela doca apenas com os braços e a cabeça acima da água. Chuva pingava sobre as tábuas acima e gotejava pelas frestas, para cair respingando em meu rosto. O cheiro de lama e peixe era forte. Eu não ia me permitir pensar nas aranhas das docas. Naquele momento estávamos na altura da popa do Victorianos, onde seu grande leme se erguia da água. De onde estávamos embaixo das docas, eu mal conseguia ver a parte inferior da vigia. A luz brincava na água quando se projetava sobre os pilares. Bati no ombro nu de Marcos e gesticulei com o queixo em direção ao cúter. Nós nos aproximamos lentamente, seguindo pela água, embaixo da vigia, logo além do facho de luz inclinado do candeeiro. Eu me esforcei para desacelerar a respiração. O latejar quente de exaustão física diminuiu, e num novo silêncio, eu percebi que conseguia discernir suas vozes. Ela não é mais rápida que o Victorianos. Ouvi o tilintar de copos e me aproximei mais, com cuidado para permanecer nas sombras da pilastra. Claro que não. Um de vocês, idiotas, provavelmente não a viu passar quando deviam estar de vigia. Acho que você deveria mandar Tocinianos ferrar, disse o outro homem. Vamos seguir de volta para o mar. Esses rios são lentos e os malditos insetos são assassinos. Eu volto para voltar para Catabata. Catabata? Isso soava vagamente familiar, como se eu já tivesse visto em um mapa em algum lugar. Arquivei o nome mesmo assim. Ainda bem que eu sou o capitão, disse o primeiro homem. Você não manda o Emparca se ferrar. Com isso, Dirk Melanos passou diante da janela e eu vi finalmente o rosto do nosso inimigo. De perfil. Pelo menos ele parecia um tanto vistoso. Usava um colete brocado e um chapéu tricorne. E uma cicatriz desfigurava seu rosto sob o olho direito. Um verdadeiro pirata deveria ter uma barba pontuda ou um brinco, mas ele não tinha nenhum dos dois. Lord Peregrine o chamara de jovem impetuoso.
Jovem para Lord Peregrine, eu acho. O homem parecia ter uns 30 anos. Mesmo que eu pudesse fazer isso, disse o capitão. Ainda tem a questão daquele outro. Eu não ouso contrariá-lo. Aia, ele me dá medo, com certeza. Quieto! A luz tremeluziu e mudou outra vez. As vozes dos homens se afastaram até um lugar onde eu não conseguia entendê-las. Houve um rangido e uma batida baixa, abafada. Uma porta se fechando. Outra pessoa havia entrado na cabine. O som de suas vozes veio outra vez em direção a nós. Encontra-se em Filemon. Veja se ele teve melhor sorte. Eu nunca tinha ouvido falar em um Filemon. Mas, se eles estavam a caminho de se encontrar com essa pessoa, então ela não estava no Victorianos. Será que os cães negros tinham um segundo navio à procura de Marcos? Para o nosso bem, eu esperava que não. Seja como for, pelo menos conseguimos queimar um deles assim mesmo, disse o capitão Melanos. Acho que devíamos em seguida ir para Castéria. Não! A terceira voz era aguda e escorregadia. Nós precisamos do garoto. Ouvi uma forte expressão de susto ao meu lado. Luz brilhou através das frestas na doca e riscou o rosto congelado de Marcos. Cleandros, sussurrou ele. Olá, galerinha da leitura! Eu sou a Mai. Se você está gostando desse audiobook, não deixe de curtir o vídeo, de comentar aqui embaixo o que está achando, de compartilhar e principalmente se inscrever no canal, para que consigamos atingir um maior público. Nos vemos nos próximos vídeos.